É sempre um prazer ouvir-te, aliás, da forma maravilhosa como nos apresenta, mas quero primeiro começar por cumprimentar e agradecer à Manuela e ao Diamantino este novo regresso à casa. Regressar a casa é a forma como o nosso, não sei como direi, Laborinho Lúcio chamou às correntes de escrita de Póvoa de Varzim. E nós regressamos a casa com um tema "Ninguém nasce uma vez", que é a frase com que ele inicia a autobiografia que escreveu no seu livro A Vida na Selva. Diz o seguinte: ninguém nasce de uma vez. Nascemos aos poucos, pelo tempo fora. Vamo-nos juntando à medida que nascemos. Vamo-nos desconjuntando à medida que vivemos. Nunca chegamos a estar inteiros. Essas palavras são do autor com que abre a sua autobiografia neste livro, A Vida na Selva. Antes de ter tido acesso ao livro, eu já conhecia o autor, desde que fora diretor do Centro de Estudos Judiciários, onde, por sinal, estagiaram muitos licenciados cabo-verdianos. Acompanhei-o depois como Ministro da Justiça, mas foi anos depois, aqui nas Correntes de Escrita, que aprofundamos uma relação de cordialidade que passou por mútuas ofertas de livros das nossas autorias. E, de facto, tenho alguns livros deles, incluindo este, A Vida na Selva, de onde foi extraída a frase que serve esta mesa. Nunca calhou nos encontrarmos fora do ambiente das correntes de escrita. Porém, antes da publicação do meu livro Crime nas Correntes de Escrita, mandei-lhe o PDF e pedi que me desse a sua opinião. Queria saber se alguém poderia sentir-se melindrado com a sua publicação. Foi perto do Natal de 24, mas ele respondeu poucos dias depois, mais propriamente no dia 22 de dezembro. Disse: para mim, depois de uma primeira leitura, diria que se trata de um divertimento, sem outra ambição que não seja a de homenagear as correntes, sendo nessa perspectiva que deve ser encarado. Acrescentando: assim sendo, pela minha parte, digo isso porque ele entra no livro mais vezes do que o Valente. Ele diz: assim sendo, pela minha parte, pela parte que me diz respeito, não tenho nada a observar. Tratar-se-á, repito, de uma mera ficção de divertimento, em nada replicando o retrato de factos ou personalidades que apenas para aqui trazidos como registro documental de presença com significado na história do evento. Agradeci-lhe a atenção e as suas palavras por e-mail e voltei a fazê-lo da última vez que nos encontramos nas correntes. E agora que já não está entre nós, volto a agradecer-lhe publicamente a sua generosidade e dizer que foi uma honra para mim ter conhecido e privado com ele. Ninguém nasce de uma vez. Usando a sua própria pessoa como exemplo, Laborinho Lúcio diz que nasceu um dia, quando então, no primeiro ano do liceu.
E explica. Tinha perdido a caminhoneta, tinha uma redação a fazer e nas 2 horas de espera dos transportes seguintes dediquei-me a imaginar e escrever a vida na selva. Escreveu com amor, com dedicação, estava orgulhoso da sua criação. No dia seguinte, da escola, leu o seu texto com paixão. Estava fascinado pela escrita. Terminou, aguardou a avaliação da professora, que veio logo de seguida. Diz lá, meu filho, não foste tu quem escreveu, não foi? Leborim Lúcio diz que foi a primeira vez que nasceu. E é fácil imaginar que sim. Um menino orgulhoso da sua imaginação e da sua escrita, ser assim posto em causa pela professora, de quem esperava carinho e apoio, foi um choque que o fez nascer para as maldades da vida. Depois viria a nascer dezenas de outras vezes, provavelmente até centenas, porque essas frequentes nascimentos estão absolutamente ligados às diversas fases do nosso crescimento na sociedade, quer física, quer intelectualmente. Porém, ele foi um homem de convicções. Diz que entrou no Centro de Estudos Judiciários disposto a contrariar André Malraux, que tinha dito que julgar é não compreender, porque quem compreende não julga jamais. Ora, ele ambicionava provar que julgar é compreender, porque sem se compreender jamais se legitimará eticamente o poder de julgar. E é por isso que nunca se entusiasmou com a ideia de um magistrado como um mero técnico do direito, falsamente neutro, desligado do conhecimento do mundo e da vida. Porque isso, na verdade, não existe. Acaba sempre por se posicionar. Aliás, pode sem receio dizer-se que ninguém nasce de uma vez, entronca-se perfeitamente no conceito materialista da ausência de existência de uma essência humana, no sentido de que não nascemos humanos, vamos transformando em humanos à medida que crescemos e convivemos e adquirimos valores. Marx diz que o ser humano torna-se humano historicamente, através do trabalho, das relações sociais e das condições materiais de existência. Leborim Lúcio apresenta o seu próprio exemplo de homem em construção que foi crescendo através dos tempos e dos estudos e das convivências que foi tendo ao longo da vida, até chegar ao homem que conhecemos e com quem partilhamos os dias das correntes de escrita. Foi um homem profundamente humano e por isso parece justo dizer que levou à risca a sua ideia de julgar é compreender. E nós que vivemos em sociedades onde pululam magistrados que são meros técnicos de aplicação do direito, sabemos bem quanto homens como Leborim Lúcio vão cada vez mais rareando entre nós e como fazem falta às sociedades humanas. Lembro muitas vezes de uma expressão dele que li numa das suas entrevistas e que pus na sua boca numa das passagens com o crime de corrente escrita. Temos que ter muito cuidado com os fascistas que existem dentro de nós. Acho que muitos de nós aqui estaremos de acordo acerca da incidência ainda de um odioso fascismo nas sociedades a que pertencemos. A ideia de que não é por mim, é contra mim, persiste em grande parte. Todos nós, os mais velhos, tivemos expressa ou tacitamente uma formação fascista. E então, como diz Leborim Lúcio, temos de tomar muito cuidado com essa formação.
Ele continuará, pois, a fazer-nos falta. Muito obrigado.